Bom dia, sexto ano. Como estão? Tudo bem? Saudade de vocês. Brevemente estaremos juntos, né? E aí, vamos para mais uma aula? Estão preparados? Peguem o materialzinho de vocês, nosso livrinho, e vamos lá, né? Abrindo na página 81, no capítulo 4, vamos falar sobre performance. Você sabe o que é uma performance, né? De que maneira a arte pode nos fazer refletir sobre o cotidiano? Então, nos assuntos anteriores, falamos sobre moda, né? Sobre vestimenta, sobre preços e muito mais, né? Então, nessa a gente vai ver iremos estudar sobre performance. Então, vamos aí na página 81, onde diz: muitos artistas e estudiosos das performance se interessam por explorar as fronteiras entre a vida e a arte. Levam gestos e atos do dia a dia para museus e teatros, criam situações inesperadas nas ruas e praças e executam ações que questionam certezas, podendo registrá-las em fotografias e vídeos. A performance quebra a rotina, atrai o espectador e participa da obra e transforma o modo como ele vê os lugares e as situações com as quais está habituado. Essa forma de arte alerta para aquilo que nos cerca e propõe uma mudança de ritmo e uma maior reflexão sobre questões da vida. Por exemplo, olha só o que nós temos aqui, essas imagens. Vocês observam que nós temos 12 fotos de uma mesma menina adolescente escovando os dentes. Aí cada imagem ela está de uma forma diferente, né? Aí você vai e pergunta, sim, mas isso daqui eu faço todo dia também, eu escovo os dentes todo dia, eu faço o que ela faz. Mas será que você faz exatamente o que separa o cotidiano da arte? Será que o simples fato de escovar os dentes pode ser considerado uma arte? O que você acha? Vamos lá, né? Prosseguir aqui. O que é performance? Criados na década de 1960, estou na página 82, ok? Pelo artista carioca Hélio Oiticica, os parangolês são compostos de camadas de estandartes, bandeiras e capas coloridas. Para se tornar objetos artísticos, os parangolês precisam ser vestidos pelo espectador, que assim se torna participador. A obra não é a capa em si, mas a experiência de vestir a capa e dançar. A inspiração para os parangolês veio da vivência do artista com os sambistas e passistas da escola de samba carioca, Estação Primeira de Mangueira. Ou seja, ele observando uma situação da escola de samba, olhando para as passistas, para os sambistas, então veio aquela ideia para ele, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, esse encontro fez Hélio Oiticica perceber que muitas de suas questões artísticas eram também políticas. Ele queria repensar a relação da arte com a pessoa e a cidade, enfrentando as barreiras criadas pela desigualdade sociais e pelos preconceitos raciais. Então, eram essas duas questões que ele queria abordar. Em 1965, Hélio convidou integrantes da Mangueira a desfilar com parangolês em uma exposição que aconteceria no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no MAM, mas a direção do museu impediu sua entrada. Os artistas ficaram do lado de fora, porém realizaram no gramado do museu umas performances mais conhecidas da arte brasileira, tá? Ou seja, o grupo do museu, os organizadores do museu, não permitiram que fossem apresentados dentro do museu, devido já ao preconceito, né, e questões políticas. Então, eles foram obrigados a ficarem do lado de fora. Mas, mesmo assim, eles não perderam a chance de apresentar algo diferente, algo que viessem a chamar a atenção das pessoas. Então, as performances da artista Sérvia Marina
trazem situações em que seu próprio corpo ou a sua vida íntima são expostos. Com isso, ela fica em uma posição vulnerável em relação ao espectador. Por vezes, suas criações expõem seu corpo e sua consciência a risco. Foi o caso de Richmond IV, de 1974, quando desmaiou após inspirar ar em excesso de uma bomba pneumática. Em A Casa com a Vista para o Oceano, a artista morou durante 12 dias em uma galeria em Nova York, nos Estados Unidos. Lá recriou 3 cômodos de uma casa, sem qualquer barreira que protegesse sua intimidade do olhar do público, bebendo somente água e sem comer nada. A performer explorou os seus limites do seu corpo e de suas emoções. O espectador, por sua vez, deixa de apenas contemplar a obra e é induzido a pensar em sua posição diante da fragilidade do outro, que são essas duas imagens aqui. Nessa você vê a artista sentada de uma forma como se ela não respirasse, né? Então isso vai induzir ao espectador a tentar entender a postura da artista. Então, por que a artista se expõe dessa maneira para o público? Você vê que ela está de pijama, né? Como você reage diante da fragilidade de alguém? São questões... todos nós somos vulneráveis, né? Somos frágeis, sem defesa, somos expostos a tudo, né? Então, nessas imagens, ela mostrou a sua vulnerabilidade. Aí, na página 84, tem Eleonora Fabião, em 2008, levou 2 cadeiras de sua cozinha para um largo no centro da cidade de Rio de Janeiro. Aí aqui nós temos a foto da mulher, ó, com 2 cadeiras. Sentou numa e a outra deixou vazia. A performer sentou-se descalça em uma delas e escreveu um cartaz a seguinte frase: converso sobre qualquer assunto. Então, com esse cartaz, ela abordava as pessoas. E é lógico que em todo aglomerado de pessoas sempre tem os curiosos, né? Querendo saber questões assim, A ou B, sempre tem alguém, né? Com essa ação, a artista propôs outra relação entre os habitantes daquela cidade, aproximando pessoas que não se conheciam, né? Então, essa foi a abordagem dela. Conversar na praça com uma desconhecida é também um convite para olhar de um modo diferente os lugares pelos quais passamos todos os dias. Eleonora Fabião diz criar seus trabalhos pensando em ações que geram o mundo em que quero viver e ações que impedem o desenvolvimento desse mundo. Ela fez a mesma performance em outras cidades do Brasil e do mundo. Aí tem a pergunta: se você se encontrasse com Eleonora Fabião, qual era o assunto que você ia conversar com ela? Né? Cada um de nós tem uma opinião, cada um de nós quer saber algo que não conhecemos. Então, se ela diz, conversa sobre qualquer assunto, qual era o assunto que você sentaria naquela cadeira que está vazia na frente dela para conversar com ela? Nas performances de Bernard Reilly, situações cotidianas ganham uma aparência fantástica e situações bizarras parecem reais. O que são situações bizarras? São situações estranhas, incomuns, espantosas e grotescas. A violência é um dos temas frequentes da obra da artista, que também trabalha como perita criminal. O que é uma perita criminal? O que ela faz? É uma profissional que auxilia na investigação científica de um crime, analisando vestígios encontrados na cena em que ele ocorreu. Quem assiste CSI Miami sabe bem direitinho que é uma perita criminal, né? Então, em Belém, capital do Pará, muitas de suas performances são criadas para se tornar fotografias ou vídeos, misturando realidade com ficção e tendo o corpo como elemento central. Nas fotografias Jardins Pensos da América, que é essa daqui, ó, essa imagem, ela sugere que as ações militares disseminam a morte pelo mundo. Bernard denunciou a violência cotidiana cultivada pelas guerras com ironia ao compor uma representação em que uma pessoa usa uma roupa que remete ao mesmo tempo a um vestido infantil e a um uniforme militar, enquanto rega um jardim de plantas negras aparentemente já mortas.
O que você achou dessa fotografia bizarra? O que nela chama a sua atenção? Alguma coisa nela parece inadequada à situação representada? Né? De repente você se deparasse com essa imagem bem assim na sua frente, qual seria a sua reação? Aí na página 86 nós temos uma imagem, né, uma fotografia, que é um grupo de congada na festa de Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos em Cerro, Minas Gerais. Então Minas Gerais também é um lugarzinho cheio de tradições, né? Muitas manifestações culturais populares também são vistas como performance, porque reúnem pessoas para reinventar coletivamente o cotidiano. Nesses casos, a performance mantém uma tradição porque tem data e regras pré-definidas. Além disso, é uma forma de resistência cultural por renovar tradições ameaçadas de desaparecer. No caso aqui nas quadrilhas que acontecem também no mês de férias, que esse ano acredito que não vai ter, é um tipo de performance, né? Que as pessoas que se aglomeram lá e até os que apresentam usando o próprio corpo, né, para fazer a sua performance, não quero de maneira nenhuma que isso acabe, esse tipo de cultura acabe. Então por isso que eles insistem tanto em que que todo ano seja apresentado. Em geral, essas performances usam a dança, a música e os adereços e a palavra para reencenar conflitos que existem nas relações sociais de uma comunidade. Um exemplo disso é a Congada, festa criada entre os séculos 17 e 18 pelos africanos escravizados que eram trazidos para o Brasil. As congadas misturavam temas da história dos povos africanos, como mitos portugueses e crenças da tradição cristã. Nas congadas, ensina-se a escolha e a coroação dos reis do Congo antes da realização de uma missa em homenagem a algum santo católico. Músicas e instrumentos de origem africana convivem com rituais do catolicismo, enquanto as letras fazem referência a ambas as tradições. Até hoje acontecem congadas em diferentes estados brasileiros, sobretudo em Minas Gerais, no mês de outubro, quando se homenageia Nossa Senhora do Rosário. Aí no CDzinho tem a música, né, que fala sobre isso. Aí na página 87, já quase concluindo aqui a nossa aula, nós temos em 2014 o coletivo carioca Opavivará criou uma instalação para a Bienal de Taipei, em Taiwan. O que é instalação? É uma forma de arte em grande escala, que geralmente ocupa um ambiente inteiro. Para fluir instalação, o público precisa percorrer o ambiente e interagir com a obra, no qual o público podia deitar-se em redes apoiadas. Olha só, que é essa instalação aqui, ó. As pessoas podiam interagir, podiam se deitar nessas redes, ficar lá à vontade, descansar, né? Era uma forma de deles interagir e participar da obra. No centro da obra havia uma bandeja com ervas medicinais, garrafas térmicas, xícaras e também informações sobre as propriedades de cada erva, para que cada pessoa pudesse preparar seu próprio chá. A ideia era desacelerar, diminuir o ritmo das atividades e dar valor ao tempo livre. É o público que faz a performance, deitando-se na rede, tomando chá e lembrando que muitas ideias boas surgem quando estamos descansando. Então, essa era a ideia dessa performance aqui, desse cara aqui, desse artista, né? O objetivo dele fazer essa instalação era justamente isso, era chamar as pessoas para que desse uma desacelerada do seu tempo, parasse um instante, porque quando nós estamos parados, as ideias começam a fluir. Por exemplo, nesse período em que estamos resguardados em nossas casas, né, nessa quarentena, eu acredito que muitas pessoas tiraram e estão tirando esse tempo para meditar, para ter novas ideias, para recriar, para repensar a sua forma de viver. Eu acredito que quando sairmos dessa, todo mundo vai estar com uma nova maneira de pensar, né, de ver a vida de uma forma diferente. Ok? Vamos para a página 89, que terminando. Corpo, performance e festa.
A palavra inglesa performance quer dizer atuação ou sequência de gestos ou atitudes desenvolvidas pelo artista. Ela começou a ser utilizada no mundo das artes nos anos de 1960. É difícil definir o termo, uma vez que as performances são sempre diferentes entre si e não se limita a uma só linguagem artística. Talvez esse seja um dos objetivos desse tipo de arte: embaralhar as definições, tirar as coisas do lugar e nos levar a experimentar o mundo que nos rodeia de outra maneira. Nela, o corpo tem um lugar muito importante e, ao mesmo tempo, o espetáculo a ser visto e o espaço em que aquilo que temos de mais íntimo se transforma. Quando já não sabemos com certeza se uma expressão é arte ou vida, podemos falar em performance, ok? As festas, os rituais e as festas de uma comunidade também podem ser consideradas performance. No carnaval e nas festas juninas, por exemplo, música, dança e artes visuais se encontram e a comunidade participa ativamente vestindo fantasias e trocando de papéis. Você vê que as pessoas trocam de papéis nas festas juninas, né? Antigamente era mulher se vestia de mulher e homem de homem. Hoje os papéis estão invertidos. Você vê mulheres que se apresentam vestidas de homem, homens que se apresentam vestidos de mulher. Então há uma inversão de papéis, mas, no entanto, sem perder a criatividade e a alegria. Tá bom? Vamos ficando por aqui. O restante a gente vê na próxima aula. Espero que vocês estejam animados para a próxima, tá bom, meu povo? Tchau, cheiro, até a próxima.